Hoje nós vamos falar do percurso histórico e das áreas de atuação da linguística aplicada, porque antes de falar de formação de professores, é inevitável a gente falar de linguística aplicada, porque a formação de professores, apesar dos métodos terem começado antes, mas a preocupação em criação de métodos para fazer professores melhores vem com o advento da linguística aplicada, tá? Então já vem na década de 40 do século passado, 1941 em diante, já tem primeiros sinais de melhoria do ensino de línguas, tá? A linguística aplicada, inicialmente, ela vai ser vista como aplicação de teorias e princípios da linguística, tá? Porque a linguística nasce primeiro, aí a gente vai ver Saussure e todos aqueles outros, e depois a gente vê a aplicação dessas teorias, que vai ser o grande lance, porque quando leva a teoria vai para a prática, a coisa toda muda. Segunda coisa, ela passa a ser vista como um campo de investigação para o ensino da língua estrangeira, especialmente de inglês. O grande ponto, master blaster de tudo, é a Segunda Guerra Mundial na década de 40 e a ampliação do ensino de línguas. Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram que o primeiro método de ensino de línguas começa com um método de tradução, de ensino de gramática? E o que acontece? Eles viram que esse método ele não era extremamente eficiente para aquilo que eles precisavam naquele momento da guerra. Porque de que adianta você saber traduzir no papel, mas você não saber falar? Eu vou mandar o soldado para a guerra e eles não vão conseguir se comunicar. Então, a linguística aplicada ela vem para fazer as pessoas falarem. E esse aqui é o revestrez da linguística aplicada. Então, guardem esse pequeno, grande detalhe. Se não fosse a Segunda Guerra e a necessidade de ensinar os soldados a falarem, a linguística aplicada e o ensino de línguas não seria o que é hoje. No início, houve uma grande dificuldade de se estabelecer uma data específica para o nascimento e o surgimento da linguística aplicada como área de conhecimento. Tanto que a gente usa como marco a publicação do primeiro número do Language Learning, a Journal of Applied Linguistics, né, que foi publicado em janeiro de 1948, que foi o grande lance para, é um periódico, que foi o grande lance para marcar como nascimento da linguística aplicada. Entretanto, teve dois momentos anteriores, como eu já falei, que marcaram já, digamos assim, nasceu e começou a engatinhar. Mas a gente só diz que é para valer quando tem a publicação do primeiro número desse periódico, tá, gente? Mas a criação do English Language Institute em 1941, em junho de 1941, na Universidade de Michigan, que teve como fundador o professor Charles Fries, foi um ponto importantíssimo, tá? Como eu falei inicialmente, apesar da gente colocar aquele periódico como grande marco, a consolidação ela demora um pouquinho. Então, ela começa, na verdade, em 41, com o English Language Institute, com esse carinha carequinha aqui que eu botei na foto, que é o Charles Carpenter Fries. Vocês só vão achar ele como Charles C. Fries, tá? Mas eu descobri o nome do meio dele. Ele era um professor da Universidade de Michigan e ele foi o fundador. Além disso, teve a questão da implementação do Army Specialized Training Program entre 42 e 43, que foi durante a Segunda Guerra e o pós-guerra, que trouxe a necessidade do desenvolvimento de metodologias de ensino de língua estrangeira para ajudar na comunicação entre os soldados americanos e os aliados e até para ler as mensagens inimigas. Então, obrigada, guerra. Oh, meu Deus, eu estou agradecendo a guerra, mas querendo ou não, isso faz com que nosso trabalho ele se torne cada vez mais eficiente e o trabalho do professor de inglês se torne muito mais interessante, óbvio. Então, a guerra foi essencial, tá?
mas diz que não há paz se não houver guerra, então tá valendo. Então, falando sobre esse período de Segunda Guerra, por que tanta necessidade? Olha só. Imaginem que o ensino ele era voltado só para vocabulário, tradução, estrutura gramatical. Como é que você aprende a falar desse jeito? Se nas gramáticas tem mal aquela transcrição fonética, mas não tem o áudio. Então, é muito complicado aprender inglês desse jeito. E é aí que entra esse programa de treinamento das Forças Armadas, que vem explorar essa capacitação dos soldados que iam para fora. A institucionalização da linguística aplicada, apesar de sabermos, ela que vem também com o termo linguística aplicada por si só, porque a questão é a seguinte, a gente diz, ele começou a se consolidar em 41 com o LI, né? Depois tem a criação do programa de capacitação das Forças Armadas norte-americanas, em 42 e 43. Só que a linguística aplicada só é chamada de linguística aplicada nesse periódico. E aí é por isso que a gente diz que nasce em 1948. Mas ela já vem aparecendo. Só que quando você dá o nome para a coisa, parece que ela se materializa, né? Um pouco mais tardiamente, a gente vai ter o aprimoramento dessa visão de linguística aplicada, que vai vir no cenário europeu, semelhante à questão dos Estados Unidos, a necessidade da aplicação dos princípios das teorias linguísticas ao ensino de inglês como língua estrangeira. Porque aí, primeiro, em 42, a gente está preparando os soldados americanos para ir para a Europa, e agora o contrário. Com o pós-guerra, a Guerra Fria, os soldados franceses, espanhóis, enfim, os soldados que se encontram na Europa começam a estudar para se comunicar com os aliados americanos. E assim, a gente tem a via inversa, tá? E tudo caminha muito, 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 muito rápido, tá? A gente fala assim, tem uma lacuna de 48 para 57, mas nesse meio tempo, a gente vai ter uma série de criação de princípios novos de linguística. Então, cada vez que a teoria linguística ela cresce e se amplia, a gente vai trabalhando essas teorias, aplicando elas na realidade do ensino. E cada vez que a gente aplica, a gente melhora e cria novos métodos. Na década de 60, a noção de que a linguística aplicada ela significa a aplicação de linguística aos meios de ensino de línguas ainda vai ser dominante. Mas esse campo ele vai se expandir para incluir o estudo sobre avaliação, testagem, política linguística, aquisição de língua estrangeira. Porque, primeiro, linguística era associado só ao ensino. Depois é que ela vai ser aplicada a questão de aquisição da língua. É diferente, tá? E quando a gente pensa em hoje, quando a gente fala de ensino, a gente sempre associa ensino e aprendizagem. Mas na época a gente pensava só no ensino. Que o aluno era uma tábua rasa, que ele era vazio, era lá um papel em branco e a gente escrevia nele. Então tudo que a gente ensinava ele estava aprendendo. E com as noções de linguística aplicada a partir da década de 60, a gente passa a se preocupar com a forma com que o aluno aprende. E aí a gente vai começar a estudar o processo de avaliação da aprendizagem e de testar se os métodos que a gente está utilizando funcionam. Então, atenção, década de 60 o máximo, porque ela dá um revestrez no ensino de línguas, tá? Quando isso acontece, a gente vai mudar o foco e na década de 70 a gente vai redefinir e definir, na verdade, a gente vai delimitar de modo melhor o papel da LA, né, que é a linguística aplicada. Nós vamos falar dos problemas relacionados a linguagens que estão presentes na sociedade, seus diferentes contextos. E
A linguística aplicada vai passar a ser uma área motivada pelas práticas do uso da linguagem por seres humanos reais. Até então ela ficava no plano teórico, né? A linguística sozinha ficava no plano teórico. E isso era ruim, porque ser aplicado, a gente precisa dos contextos reais. Então, a gente vai pensar nos contextos orais, escritos, formais, informais, a linguística aplicada na escola, no trabalho. Então, essas práticas de uso da linguagem vão expandir a linguística aplicada, porque eles vão sair do aspecto só teoria para a visualização prática da coisa. E detalhe, a linguística aplicada, vocês estão vendo que em cada década ela vai dando um salto. Primeiro a gente define o que é, depois a gente delimita o papel, depois a gente nega as perspectivas, depois a gente muda tudo de novo, enfim, é a vida, gente. Nós estamos em constante mudanças, assim como as coisas que estudamos e que aplicamos nas nossas vidas. E assim funciona a linguística aplicada. Na década de 80, a gente vai ver a, a aplicação da linguística aplicada em favor da visão em que ela ocupa os fenômenos de uso da linguagem. E a gente vai extrapolar o ensino da língua estrangeira e vamos ampliar essa linguística aplicada para outros aspectos relacionados à linguagem. Então, a gente sai do campo de sala de aula, de ensino e aprendizagem, e vai para avaliação e testagem de ensino da linguagem, uso da linguagem em contexto profissional, o processo de tradução da linguagem, dessa vez sob a perspectiva da linguística, as políticas e planejamentos linguísticos, lexicografia. Eita, gente, hoje eu estou com a língua presa. Lexicografia, multilingualismos, linguagens e tecnologias e linguística de corpos. Olha só o tanto que a linguística ela se expande. Só de colocar a linguagem e a tecnologia junto no mesmo pacote já é um salto muito grande para a linguística aplicada, isso em plena década de 80. Então, isso já tem um tempo que a linguística aplicada se expande e ela não para. A primeira virada conceitual da linguística vai ser entre a década de 70 e 80, que vai reconceitualizar essa área como um campo de saber motivado por questões de linguagem do mundo real, que a gente sai do teórico e vai para a prática. Já na década de 80, no final da década de 80 para o início da década de 90, nós vamos começar a analisar os problemas para além do ensino de língua estrangeira. Então, a linguística aplicada, vocês podem pensar assim, mas isso é a mesma coisa, não é? Tá? Ela vai aumentando, ela não vai reduzindo, ela não vai criando cortes para ela se encaixar, ela cria perna e vai andar para outros horizontes. E isso é que é interessante na linguística aplicada, porque o mundo vai mudando e ela muda com o mundo. Então, começa-se a acrescentar a linguagem do mundo real, as questões do mundo real, a questão de perfil profissional, de contextos profissionais, a questão de multilinguagem, questão de linguagem e tecnologia, isso na década de 80. E há uma virada para incluir outros contextos e problemas para além do ensino só da língua estrangeira. E eles passam a ser aplicados também no ensino da língua materna. Olha só aquilo que foi perguntado antes da gente começar a gravar pela Gildeane. Tem uma questão na atividade 1 que pergunta sobre as linhas temáticas que Graeber fala. Então, tirem um print nesse momento da tela, porque esse é um ponto importante, que vai ajudar vocês a resolverem o exercício. Na década de 90, a linguística aplicada ela vai se expandir em 7 linhas temáticas, tá? O ensino de línguas estrangeiras. Então, o ensino de línguas, a aquisição de língua estrangeira, a educação de professores, tudo isso é a primeira linha. No caso, a linguística aplicada vai se concentrar em questões voltadas à consciência sobre a linguagem por parte do aprendiz, a relação entre os processos de atenção, de motivação e aprendizagem.
vai começar a estudar o debate, vai começar a debater e instigar entre o foco na forma e nas formas de aprender. O papel da interação, tanto entre aprendizes, no caso, vai começar a estudar a interação entre aluno e entre aluno e professor. E o papel dessa interação para a aprendizagem e para o ensino e para a motivação de todos os sujeitos dentro do processo de ensino-aprendizagem. A linguística aplicada vai começar a estudar a aprendizagem baseada em tarefas, baseada em conteúdos, vai começar a estudar a pesquisação por parte de professores de línguas, vai começar a estudar a importância da reflexão do docente sobre a prática pedagógica. Tudo isso é só na primeira linha temática, tá? Depois, a linguística aplicada vai começar a estudar os estudos críticos. Professora, mas o que são esses estudos críticos? Vai incluir, na verdade, o desenvolvimento de trabalhos sobre a consciência crítica de professores e alunos, de todos os sujeitos envolvidos no processo. E aí eu coloco a parte de gestão escolar, de pedagogia crítica, o direito dos aprendizes, o direito dos alunos, sobre práticas críticas de avaliação. Vai começar a colocar a linguística aplicada dentro da análise de ética na avaliação do desempenho linguístico e no próprio ensino de línguas. Então, nós vamos colocar e começar a estudar sobre ética, tá? Além disso, nós vamos ter o estudo dos usos da linguagem em contextos variados. E aí vai entrar a linguagem em contextos acadêmicos, disciplinares, profissionais, ocupacionais. A linguística aplicada ela vai passar a investigar de que forma os participantes desse contexto usam a linguagem, com os textos orais e escritos produzidos nessas situações de uso, né? Então, o aluno, ele se comporta, os contextos acadêmicos são os mesmos dentro da profissionais? Depende. Se você trabalha numa multinacional que precisa falar e escrever em inglês, você vai se comportar dentro de um contexto de uso diferente daquele que é só o professor em sala de aula. É um contexto totalmente diferente. A linguística aplicada vai começar a se preocupar de que maneira ela vai poder ser utilizada como mecanismo de exclusão de grupos e se o participante não conhecer e utilizar as regras discursivas dos meios. Ou seja, se o aluno não se comporta, se o falante e se a pessoa que escreve se manifesta dentro daquele contexto, ela não se encaixa, ela passa a ser excluída. Porque todos os meios existem regras discursivas. Você não se comporta como um advogado, teu texto como um advogado, como um jurista, é diferente do teu texto como um colega de sala de aula. Você escreve, você fala de um jeito diferente. Você se policia. E isso é uma perspectiva diferente, tá? É uma linha. Uma quarta linha, a descrição e análise da linguagem em uso em situações localizadas reais. E nesse caso, a ênfase vai dar na criação e na variação de registro e nos gêneros textuais. Nesse ponto, a gente coloca os gêneros textuais em foco, tá? Que os gêneros textuais ele passa a ter destaque na década de 90. Depois nós vamos ter a testagem e avaliação do desempenho linguístico comunicativo. Aí ela vai se voltar para questões sobre validade e confiabilidade dos testes, da ética na avaliação e testagem, o papel dos exames internacionais de proficiência, TOEFL, TOEIC, vai tudo entrar nesse bolo. Aí vamos começar a analisar a questão da proficiência de línguas. A linguística aplicada vai analisar as maneiras alternativas de avaliar e testar a aprendizagem de línguas. E a proficiência da fala, a fluência. Também vai começar a analisar o uso de tecnologias nos processos de avaliação e testagem e qual o impacto que eles têm na vida dos usuários de uma língua. A linguística aplicada também vai começar a estudar os fenômenos do bilinguismo e do multilinguismo em todos os contextos, na escola, na família, na comunidade, no trabalho, em todos os níveis, seja ele local, regional, nacional, incluindo aí também o estudo das implicações políticas do fenômeno
do bilinguismo e do multilinguístico nesses contextos, né? E por último, mas não menos importante, é o 5, eu pulei, por isso que eu voltei, os fenômenos bilinguísticos e multilinguísticos, tá? Eu engoli e voltei. O papel da mediação entre teoria e prática proposta pela linguística aplicada e seus linguísticas aplicados, que nada mais é do que a análise e a proposta de reflexões sobre a posição da linguística aplicada como um campo do saber acadêmico, no caso, comparadamente a outros campos. Então, a linguística aplicada vai refletir sobre si mesma num universo acadêmico, e aí ela vai começar a refletir, afinal de contas, o que é um problema de uso da linguagem no mundo real? O que é a formação do linguista? O que é a formação do linguista aplicado, dentre outras de questões de identidade? Ela vai passar a pensar sobre si mesma. E esse é o ponto número 7, tá? Para quem não pegou a linha número 5, é exatamente a questão dos fenômenos de bilinguismo e multilinguismo em contextos variados, tanto na escola, na família, na comunidade, no trabalho, e em todos os níveis, seja ele local, regional ou nacional. E também sobre as implicações políticas sobre esses fenômenos de bilinguismos e multilinguismo, tá? Então, quem não pegou naquela hora, pegou agora. Continuando. Boa noite, Helena. Tá aparecendo o slide? Dentro do Brasil, tá? A gente volta, porque até a década de 90 isso tudo foi no mundo, tá? No Brasil, a gente já vai ver o seguinte, porque o Brasil é sempre atrasado, gosh. Na década de 70 vai ser os primeiros momentos da linguística aplicada no Brasil. E aí, o foco vai ser na análise contrastiva, tá? A linguística aplicada, ela vai se preocupar com várias coisas, dentre elas, deixa eu encontrar aqui o pontinho que eu estava analisando, porque eu estava falando com vocês e perdi meus tópicos aqui que eu estava observando, tá? Ela vai analisar os primeiros momentos, analisando contrastes entre a linguística, a teoria e a prática. Aí, na década de 80, ela vai ter o foco na leitura. Aí, no início da década de 90, ela já vai focar não só na consolidação do ensino-aprendizagem de linguística aplicada, mas o iniciozinho, ela vai ver as sub-áreas do ensino-aprendizagem, porque, querendo ou não, gente, quando a gente fala de ensino de língua estrangeira, a gente sabe que tem um descompasso com a língua materna. E aí começa-se a falar sobre os métodos de ensino de línguas aqui no Brasil. É tudo nesse período. Na década de 90 é que se começa a discutir de fato. Que os métodos surgem, mas a discussão sobre o assunto para ver o que é mais eficiente, o que é menos eficiente, é na década de 90. Podem ver que aquelas abordagens comunicativas e todas as outras, elas começam na década de 90 para valer. Na década de 90 também, vai começar a ser estudado as sub-áreas de ensino-aprendizagem de língua materna no Brasil, com ênfase nos estudos de letramento. Já não vai ter o foco só de língua estrangeira. A gente vai começar a aplicar a linguística aplicada no letramento, na produção escrita, e vai começar a se refletir sobre a formação de professores. A linguística aplicada nesse momento vai se estabelecer como uma linha de pesquisa em vários programas de pós-graduação, né, nessa década de 90, não nos primeiros anos, mas bem no meio da década de 90, 95, 96. E aí, ela vai se estabelecer como linha de pesquisa nos programas de pós e vai se intensificar a produção intelectual nas áreas dos estudos de tradução, educação bilíngue, gêneros textuais, as novas tecnologias para o ensino de línguas e aprendizagem de línguas. Vão começar a se ter estudos de análise do discurso e vai se discutir sobre a identidade da linguística aplicada,
para saber se ela é só linguística, o que é linguística aplicada, o que é metodologia de língua estrangeira, para tentar fazer um paralelo para saber o que é e o que não é linguística aplicada. Isso no Brasil, tá? No final da década de 90, nós já vamos ter. Aí eu me empolguei e falei sobre isso, né? Porque eu estava falando sobre início, falei ao longo, e estou falando agora sobre o final já. No final, a gente vai ter a linguística aplicada consolidada como área de conhecimento e produção intelectual, porque ao longo da década de 90 ela entra nos programas de pós, então ela passa a ser vista realmente como uma área de pesquisa em estudo e ensino, e ela passa a ser reconhecida como uma área específica pela CAPES, né, pela Agência de Fomento de Pesquisa, e pela CNPq, né? Então, no momento em que a linguística aplicada ela se desmembra da linguística, ela passa a ser reconhecida, isso é um grande marco para a linguística aplicada enquanto área de conhecimento. E isso tudo é ela se expandindo no Brasil. Lógico que o Brasil ele vai absorver as coisas que acontecem no exterior. Então, quando ela vem para cá, ela vem muito mais madura. Ela só passa pelo processo de consolidação e reconhecimento. Também no Brasil, de 96 a 2006, que é do final até o início do século seguinte, os temas mais pesquisados dentro de linguística aplicada no Brasil foram análise do discurso, métodos de ensino de línguas estrangeiras e formação de professores, aquisição de segunda língua, tradução e interpretação, tecnologia educacional e aprendizagem de línguas. E aí se expande tantos métodos, tantos materiais, a produção de materiais, há um boom tão grande de produção de material local aqui no Brasil nesse período. É fantástico, porque a linguística aplicada ela fomenta isso. A gente começa a ter a linguística aplicada ao letramento, melhorando o ensino de língua portuguesa. A gente começa a estudar linguagem e gênero, e aí entra gêneros textuais, que a linguística aplicada ela expande para gêneros textuais daqui, e educação em língua materna. Começa a se estudar lexicografia, o estudo do léxico, da língua em si, e também a questão da autonomia do aprendiz e a aprendizagem de língua. Ver até que ponto o aluno consegue aprender sozinho. E até que ponto o professor precisa interferir para que esse aluno aprenda. Então, esses foram os 10 temas mais pesquisados ao longo desse período. Os slides estão disponíveis na plataforma, tá? Se por acaso vocês virem e tiverem faltando alguma coisa, é só me pedir na próxima aula que eu faço o acréscimo desse slide, tá? Mas eu tenho para mim que tudo que tá nesse tá no outro, só que um pouco menos detalhado, tá? E, por fim, é isso. Gente, eu prometi que seria uma coisa sucinta, até porque hoje a gente está vendo só aquela parte introdutória do nascimento e da expansão. Se por acaso vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, é só perguntar. Vocês sabem que estou aqui para tirar dúvidas. Reservei isso para hoje. Entretanto, nas próximas aulas teremos muito, muito mais. Vocês têm alguma dúvida sobre as atividades que estão disponíveis na plataforma? Se vocês tiverem, agora é o momento. Na próxima aula, nós já vamos falar sobre pesquisa, ensino e pesquisa na sala de aula de língua inglesa. Nós vamos falar sobre um pouco dos métodos e nós vamos relembrar e discutir sobre o seminário novamente. Faça sua pergunta sobre o Fórum 1, meu coração. Qual a sua dúvida do Fórum 1? Eu estou aguardando vocês escreverem a dúvida, tá? Tá, só um instantinho. Vou voltar diretamente para ele. As linhas... Tá aqui. Esse é os slides das linhas, Raíris. Tailane, eu vou reexplicar o Fórum 1, tá? O Fórum 1, ele diz o seguinte. Leia o capítulo 1.
linguística aplicada e suas áreas de atuação. Lá nesse capítulo, ele tem diversas aplicações da linguística aplicada. Ele dá exemplo de artigos que fazem a aplicação estudos da linguística aplicada a tal coisa. Então, vocês bastam escolher 2 e explicar e exemplificar essas aplicações. Então, lá vocês vão ter a linguística de corpos, a questão da preocupação da linguística aplicada com o conhecimento, com as histórias ou crenças dos aprendizes, com a metacognição. Aí vai entrar a questão referente à formação de professores, vai entrar questões referentes à interação entre alunos e professores de sala de aula, entre alunos e alunos, questões referentes à aprendizagem, enfim, vai ter inúmeras aplicações da linguística aplicada lá. Eu só quero que vocês escolham 2, expliquem e exemplifiquem. Só isso. Entendeu? Timeline? Ótimo. A Lena está me perguntando um pouco sobre as atividades. Eu quero só que você me diga qual atividade especificamente, porque como no início eu já expliquei para não ficar repetitivo. E a aula passada foi exclusivamente só sobre explicação de atividades. Então, essa semana provavelmente a gente já vai ter a disponibilização da primeira aula. Então, eu preciso saber qual é a pergunta específica que está te deixando com dúvida, Lena. Oi, José Augusto, foi ótimo ter a tua presença aqui. E até a próxima aula. Estou só aguardando a pergunta da Lena, tá? A questão 2 da atividade 3. Então, na aula passada, inclusive, eu mostrei isso aqui para vocês. A Lena está com dúvida na questão... Ó, aqui são os fóruns. A tarefa 1 é essa. É nessa, Lena. Capítulo 1, tarefa 1. O fato da linguística aplicada se reconhecer como um campo de investigação levou a 4 consequências que influenciaram seu desenvolvimento a partir da década de 80. Quais são elas? Tem essa. Essa aqui é só uma questão de leitura e interpretação. A quarta questão, eu mostrei as 7 linhas temáticas para vocês. E aí, como vocês já têm elas enumeradas, eu só quero que vocês expliquem com as suas palavras. Desde que vocês leiam o texto, vocês vão achar tudo isso, tá? A segunda questão, a segunda tarefa, que é da unidade 3, vocês vão ter o texto. Ah, tá. Questão 1, porque não tem tarefa 3. A tarefa 3 só se for a questão do ENAD. Mas aí, como a Maria Regina já perguntou e eu já estou com essa tarefa aqui aberta, eu vou explicar de novo, tá? Os professores como sujeitos socioculturais têm esse texto lá. E lá ele vai explicar de que forma o professor se forma enquanto sujeito sociocultural. Que, querendo ou não, sujeitamos e somos sujeitados ao longo do processo sociocultural. Então, vai ter cada um desses itens lá, de que forma a gente é moldado enquanto sujeito, dentro do aspecto da corporeidade, da historicidade, a sociabilidade, a nossa linguagem, como é que ela se modifica e nos torna sujeitos socioculturais. Eu quero que você explique isso, mas para isso tem que ler o texto. Essa é a questão. A questão seguinte é essa aqui. O texto, o papel do professor de língua inglesa vai apresentar para a gente os papéis, né? Então, lá ele vai dizer que o professor, dentro de sala de aula, ele assume 8 papéis. O papel do planejador, o papel do informante, o papel do gerente, o papel do monitor, a gente assume o papel de fiscal, o papel do amigo ou do pai, a gente assume o papel de diagnosticador e assumimos o papel de recurso. Então, lendo isso, sabendo disso, eu tenho a fala do professor e a situação em sala de aula. A partir disso, eu quero que vocês me digam, esse professor aqui, ele é um pai, um amigo, ele é um monitor, ele é um fiscal, o que que ele é? Aí vocês só vão escrever o papel que ele assume. Como vocês têm como baixar, fica mais fácil de vocês abrirem lá o arquivo diretamente, né? Mas, gente, o professor é um ser muito multifacetado. No 1, né? A fala do professor.
How are you doing? Is everything okay? Qual é a situação em sala de aula? O professor se dirige a um grupo de alunos que está realizando um trabalho em dupla, tá? Qual o papel que ele assume? Ele é planejador aí? Vocês acham que ele é planejador? Não, né? Vocês acham que ele é informante? Ele vai fornecer aos alunos uma informação detalhada sobre a língua ou sobre a atividade? Também não, né? Ele é um gerente, ele está organizando o espaço de aprendizagem, assegurando que tudo na sala esteja correndo bem, estabelece regras e rotinas? Aí, também não. Ele vai de carteira em carteira para verificar o aprendizado individual, as atividades em grupos ou em duplas? Olha o contexto, exatamente. Então, nesse caso, esse professor é um professor monitor. Ele é monitor, gente. Ele está verificando as atividades em grupo ou em dupla e está indo ver o aprendizagem individual. How are you doing? Is everything okay? Lógico, eu não vou responder as outras, então vocês têm que ler lá o papel e, de acordo com a situação em sala de aula e a fala do professor, vocês vão ter que ir lá e mirar no certo. Mas tá vendo, Maria? Maria Regina, tá indo certinho. É só ler. Tem 8 papéis e tem 5 situações. Aí eu não vou ficar dando a resposta, né? Haha. Aí eu tá aplicando pra cima de mim que eu tô vendo. Mas, gente, não tá difícil, tá? Vocês estão me perguntando sobre a questão do ENAD. Eu acho que eu não projetei a questão do ENAD aqui para vocês. São questões, gente, isso aqui são questões de ENAD mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acrescento para carregar a questão do ENAD. E o ensino, ó, aqui eu tenho as questões de ENAD. Eu vou ter 2 textos e, baseado na informação acima, analise as seguintes afirmações. Então, vocês vão ter que ler o primeiro texto, que está em português, e o segundo texto, que está pequenininho, em inglês. Aí, baseado nisso, eu tenho as informações, as afirmações aqui, a 1, a 2, a 3 e a 4. Aí eu quero saber o seguinte: quais são as verdadeiras? Se a afirmação 4, se a afirmação 1 e 2, se a afirmação 1, 2 e 3, se é 1, 3 e 4, se é 2, 3 e 4. Lógico que, como é uma questão de ENAD, vocês estão no curso de letras em inglês, o texto está mesclado entre português e inglês. Então, reading. A segunda questão, o texto está todo em inglês, mas eu dei uma lida e ele tem muito cognato. Então, dá para ler praticamente sem precisar de dicionário, desde que a gente se esforce. Tem muito cognato, dá para usar técnicas de leitura de inglês instrumental. Segundo, aí ali ele está contando uma história sobre uma situação de um professor de literatura norte-americana. E aí eu quero que vocês digam se a proposta, qual foi a proposta do professor. Gente, já viu questão de múltipla escolha não ser cheia de casca de banana? No ENAD é desse jeito. Eu estou preparando só vocês para isso. Na última aula que a gente tiver, eu vou dar um bônus para vocês, que a gente vai fazer a leitura dos textos juntos para analisar essas questões. Viu? Me lembrem e me cobrem, que aí eu faço essa leitura junto com vocês. Tendo dito isto, pergunto, vocês ainda têm dúvidas? Por enquanto não, mas é normal, as dúvidas vão aparecendo naturalmente. Então, foi ótimo estar com vocês. Qualquer dúvida, é só gritar pelo nome e eu ouvirei de onde quer que vocês estejam. Bye bye, class. See you next class. Love you.